Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Eu sou o professor Alexandre Donato, desta que é a disciplina da interatividade entre o homem e a natureza, não é isso? Vamos dar uma olhada no que temos para hoje. É a aula de número 44, revisão e avaliação. Vamos à aula. Então é isso, gente. Vamos lá para mais essa revisão, né, para a nossa avaliação. Iniciando aí falando sobre os gráficos, né? Então, só lembrando, nós estamos fazendo aí uma revisão dos conteúdos que nós vimos durante essa última unidade. Então, sobre os gráficos, né, de forma geral, o que nós temos a dizer? Os gráficos estatísticos são ferramentas que auxiliam de forma visual muito poderosamente e de forma muito clara o que se quer demonstrar, tá? Geralmente se demonstram em gráficos dados numéricos, quantitativos, né? Quando nós queremos representar lá quanto ou que volume ou com que intensidade determinado fenômeno se apresenta. Então, eles são usados para visualização de dados, para uma comunicação eficaz do que se quer demonstrar, não é isso? Também no auxílio da tomada de decisão, por quem esteja lá avaliando esses dados para tomar decisão sobre determinado tema. Identificação de dados atípicos, que é quando nós percebemos lá que numa série de dados, um dado lá que não é muito normal se destaca. Também é possível visualmente fazer a comparação de dados quando estamos utilizando gráficos e da mesma forma nós podemos observar monitoramento de tendências, né? Imagine você aí observando, por exemplo, dados de um gráfico sobre a seca dos rios, você consegue identificar se está havendo uma tendência a uma grave seca ou o contrário, não é isso? Então vamos passar aqui a alguns tipos de gráficos. Nós vamos ver posteriormente outros, mas eu já posso adiantar que esse climograma ele junta dois tipos diferentes, tá? Ali uma linha e as barras verticais, mas então este é o climograma. O climograma é uma representação gráfica, como os demais, que combina informações sobre temperatura e precipitação, que é chuva, né, ao longo do tempo em uma determinada localidade. Os climogramas geralmente são anuais, por isso que você está vendo ali as barras verticais com os meses embaixo, né? Além disso, é usado para visualizar padrões climáticos que são sazonais, portanto, sazonais que se referem a um determinado momento, né, uma determinada faixa ali do tempo, facilitando a compreensão das variações de temperatura e precipitação ao longo do ano. Então, geralmente, o climograma faz aquilo ali, nós comparamos ali nos meses, dentro de um ano, como que se comporta a relação entre temperatura e quantidade de chuvas, né? Vamos adiante falar sobre gráfico de linhas. O gráfico de linhas é ideal para visualizar tendências ao longo do tempo ou relacionamentos entre variáveis contínuas. Então, ele é claro, é muito claro, você bate os olhos nele e já tem a resposta do que está procurando, destacando padrões e mudanças ao longo de períodos, tá? Que não são somente anuais, mensais, eles podem durar vários anos. E isso facilita muito a interpretação e comunicação dos dados que são justamente temporais. Então vamos dar uma olhadinha aqui, nós fizemos uma pesquisa com 50 colegas aqui do Centro de Mídias de Educação do Amazonas e lhes fizemos algumas perguntas. Essa pergunta que diz respeito ao ano em que cada um dos colegas iniciou as suas atividades aqui no CMEAN, ficou legal de ser representado num gráfico de linhas. Então você observa aqui na base do gráfico que nós temos os anos, desde a fundação aí do CMEAN, que foi em 2007, até o ano de 2024, quando foi realizada essa pesquisa nessa faixa temporal, e aí nós observamos aí os anos que entraram mais pessoas
o ano que entrou mais pessoas, os anos que entraram menos pessoas, não é isso? De formas que quando eu bato os olhos aqui, eu percebo que em 2023 nós tivemos a entrada de 11 colegas, então foi o ano que mais entrou colegas aqui, e depois nós temos aqui, por exemplo, 2020, 2017, 2016, 2009, 2008, que são os anos que entraram menos ou nenhum, né, nesse caso, professores ou colegas aí da administração no CMEAN, tá? Lembrando que nós entrevistamos 50 pessoas, não foi o total. Vamos passar aí a um outro tipo de gráficos, que é o gráfico de barras, também é chamado de gráfico de colunas. O gráfico de barras ou colunas é uma representação visual eficaz para comparar categorias discretas de dados. É muito claro, é intuitivo e permite rápida comparação aí entre diferentes grupos de categoria. E isso facilita muito a identificação de qualquer tipo de padrão ou de tendência. A pergunta que nós fizemos para os colegas, os 50 entrevistados, para demonstrar para vocês o gráfico de barras, é em que estado do Brasil você nasceu. Então nós vamos observar aqui que o gráfico também é simples, ele é muito direto e ele permite aí a identificação da resposta de forma muito visual, muito rápida, né? Então nós estamos observando aí que, por exemplo, no estado do Amazonas, nós tivemos a resposta de 34 pessoas das 50 entrevistadas sobre em que estado do Brasil nasceram, não é isso? Então vejam só, dessas 50 pessoas, 34, a barra bem maior que as demais aqui, 34 dessas pessoas entrevistadas nasceram no estado do Amazonas. Se eu quiser localizar o segundo lugar, de forma visual muito fácil aqui, eu vejo que o segundo lugar, então, está para o Pará. 6 dos 50 colegas nasceram no Pará. E depois, em terceiro lugar, aqui, São Paulo, né? Então, com 2 pessoas. E aí nós tivemos ainda colegas que são do Alagoas, do Amapá, do Ceará, Maranhão, Paraná, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. O que atesta aí, vocês observando, que o gráfico de barras realmente é bastante intuitivo, bastante direto aí nas informações que traz, né? Então, em nível visual, muito fácil de identificar. Vamos passar para o próximo gráfico aqui, que é o chamado gráfico de pizza, que é mais tecnicamente chamado de gráfico de setores, tá? Então esse gráfico de setores é muito útil para representar a distribuição proporcional de partes de um todo. Ele é visualmente intuitivo e permite identificar muito facilmente a contribuição relativa de cada uma das categorias lá que são analisadas em relação ao total. E isso facilita muito a compreensão de todas as proporções que estão ali dentro de um conjunto de dados, ok? Vamos então traduzir isso para o aspecto visual, apresentando para vocês o gráfico de pizza. E aí, vocês se recordam lá da aula, né? Nós perguntamos para esses 50 colegas qual era o time do seu coração. Então, essa pizza inteira é o conjunto dos dados e a largura das fatias dessa pizza aqui são exatamente proporcionais ao valor numérico que foi apresentado. Então, a fatia maior aqui da pizza ficou para o Flamengo. Então, 20 dos 50 colegas são flamenguistas. Aí depois nós temos Vasco aqui, né, em segundo lugar. Então, é o segundo maior pedaço de pizza. 8 colegas responderam ser vascaínos. Depois vai diminuindo aqui, né? Os pedaços, as fatias vão diminuindo até chegar no Rio Negro, Remo, Paysandu, Internacional, Fortaleza, Fluminense, cujos somente um de cada, né, dos times, ou cada um desses times, tem somente um torcedor. Tudo bem? Tranquilo, então? Bem fácil de observar. Você bate o olho aí e sabe
que o Flamengo, que está de cor azul aqui, que não se refere à cor do time, tem 20 dos 50 votos, ou seja, cerca de 43% dos torcedores, certo? Vamos mudar um pouquinho de assunto, seguindo com a nossa revisão, falar um pouco sobre a economia na Europa. Então, destaques lá econômicos internacionais são vários no continente europeu. Nós temos a Alemanha, Reino Unido, França, também se fala muito na Itália, né? Nós conversamos bastante sobre isso. Nós temos lá economias que não são tão proeminentes, que é o caso de Portugal, Espanha e Grécia. Então, apesar de tudo que a gente ouve falar desses países que são europeus, na comparação da economia lá na Europa, eles não são tão proeminentes, como eu ia dizendo, não são tão destaque, não é isso? E lá também há países que, além de não, ou apesar, né, de não terem economias tão destacadas, eles têm alto IDH. Então, eu quero que vocês pensem comigo que nós estamos falando nos países do conjunto europeu, tudo bem? Então, são países que não têm economias não tão destacadas, mas têm alto índice de desenvolvimento humano. Então, nós temos ali alguns exemplos de países com altos IDH, é o caso de Noruega, Dinamarca e Suécia. E sobre agricultura, pecuária e pesca, né, lá na Europa, no continente europeu. Nós vimos que tecnologia e contínua inovação permite a otimização de recursos que levam à redução do número de trabalhadores. É uma forma que o autor achou bem bonita de falar que a tecnologia invadiu o campo e aí vários trabalhadores rurais perderam seus postos de trabalho porque foram ali substituídos por máquinas, né? O caso da colheitadeira e outras. Há um elevado índice de produtividade, então, como nós vemos aí a fotografia, né? Um grande campo, uma agricultura de extensão vasta, enorme, e a maior parte da produção agrícola daquela região daquele continente, né? O que eu digo, é consumida lá mesmo, na própria Europa. Vamos dar uma olhada, continuando ainda com esse assunto. Os países do sul da Europa são os principais fornecedores de frutas e hortaliças, enquanto que os países do centro-oeste são os maiores produtores de cereais e de leite, tá? Essa especialização regional, ou seja, essa divisão regional que nós temos lá das diferentes culturas mais praticadas é muito facilitada pela rede comercial que existe entre os países da Europa, tudo bem? No caso do norte do continente, a pecuária bovina e suína recebe muito destaque com a produção intensiva para atender a demanda de toda a população europeia, com carne e com leite também, tá? A pesca também é muito importante lá na Europa. Destaque para a Rússia, Noruega, Islândia, Portugal e Espanha. Nós estamos vendo um prato bonito aí, nós temos algum daqueles peixes caros que aqui a gente só come uma vez por ano, não é isso? Um bacalhau, alguma coisa desse tipo. Lá também nós temos os salmões e outros peixes que são, inclusive, muito caros em qualquer lugar do mundo. Sobre a indústria na Europa, a gente tem que lembrar que o berço da Revolução Industrial foi justamente naquele continente, né? Apesar de ter sido historicamente, isso não quer dizer que tenha sido somente lá naquele período, tá? Nós temos um corredor ali industrial na Europa que continua sendo um destaque no mundo todo. É o caso de Alemanha, França, Reino Unido e Itália, né? Que são os países que apresentam ali os principais centros e as principais regiões industriais. A indústria europeia, então, mesmo que a revolução tenha acontecido há muito tempo atrás, ainda é uma das mais desenvolvidas do mundo. Nós vamos dar uma olhada aqui em um mapa, mostrando ali as áreas industriais da Europa, e nós vamos ver ali uma certa hierarquia para entender quais são os principais corredores, não é isso? Ou o principal corredor, que é esse aqui dos centros de espaço de economia dinâmica, essa
parte rosa aqui, não é isso? Esse destaque rosa. E depois nós temos, a partir deste centro, as cores vão mudando até chegar à periferia, aguardando a integração a esse centro industrial, né, que são essas partes verdes, tudo bem? Então, apesar de cores diferentes, apesar da principal monta ali da produção industrial ser na área rosa, todos os outros países também estão se integrando a esse principal corredor industrial. Vamos falar um pouco sobre o setor de serviços, né, lá na Europa. Então, ele gera mais da metade da riqueza do continente. Nesse setor de serviços está a maior parte da população economicamente ativa, tá? Então, o setor de serviços é maior e dá emprego a mais pessoas. No caso do comércio, o comércio da Europa é realizado com vários países desenvolvidos. E aí, principalmente Estados Unidos e Japão. Então, imagine duas superpotências, transações comerciais também de alto valor. O comércio contribui para o desenvolvimento de uma série de outros serviços, que é o caso dos transportes e dos serviços bancários, que eles vêm ali na esteira, né, do setor de serviços. No caso do turismo, é o principal mercado do mundo todo. E aí é responsável por metade da renda gerada pela atividade no mundo inteiro. Imaginem só vocês quantos lugares há para se ir no mundo. Lá na Europa nós temos concentrado mais da metade da atividade turística do mundo. E aí os principais lugares de atração turística são França, Espanha, Itália, Reino Unido, Alemanha e também a Áustria. Vamos falar agora um pouquinho sobre a Oceania, iniciando aqui falando sobre a sua regionalização, não é isso? Então nós temos as ilhas e os atóis ali que se dividem em 4 grupos. Uns autores utilizam o termo Australásia, que se refere ali à Austrália, Nova Zelândia e Papua Nova Guiné. Nós temos a Melanésia, que são chamadas de Ilhas Negras, por conta de uma característica lá da cor da pele de seus habitantes. Temos a Micronésia, que é aquela parte ali que concentra as menores ilhas, e a parte da Polinésia é aquela ali que tem o maior número de ilhas, tá? Sobre as atividades econômicas, lá na região da Oceania, a gente percebe que a Austrália e Nova Zelândia são bastante desenvolvidos. Então essa fotografia dessa colheitadeira aí, abastecendo um caminhão, se refere exatamente à agricultura na Austrália e Nova Zelândia. Porque se a gente for olhar para Papua Nova Guiné, Fiji e Samoa, que são algumas das maiores ilhas ali do conjunto, a gente observa que o modo de agricultura é bem tradicional, né, chamado de agricultura de subsistência. Nessas ilhas que a gente falou aí, que é Papua Nova Guiné, Fiji e Samoa, a agricultura de subsistência e os produtos destinados à exportação, são coco, abacaxi, cana-de-açúcar e café. Então são tradições ali, tradições de coleta, né, mais de coleta do que dessas plantações de extensão, como a gente vê nessa fotografia, tá? Sobre essas atividades econômicas que são praticadas ali na Oceania, os australianos e os neozelandeses mantiveram um comércio muito intenso com a Europa, em especial com o Reino Unido. Nós falamos lá na aula que essa imagem que está aparecendo, ela diz respeito, é uma imagem lá dos 1600, ela diz respeito ao primeiro encontro ali com os moradores nativos daquela área, inclusive o nome dessa pintura diz alguma coisa como Vista da Baía dos Assassinos, alguma coisa assim, porque eles eram vistos ali meio que como uns selvagens mesmo. Aliás, bem diferente do que era a cultura lá da Europa, né? Com a demanda do Japão e da China por matérias-primas, tanto agrícolas como minerais, tem se fortalecido relações comerciais com os países da Oceania.
Então essas grandes potências aí, Japão e China, também, agora mais recentemente, mantêm um estreito mercado ali, um estreito relacionamento comercial com a Austrália e Nova Zelândia. Vamos mudar de assunto. Vamos falar sobre o efeito estufa, só relembrando que o efeito estufa é um fenômeno natural e ele não nos faz mal. Na verdade, o efeito estufa garante que nós tenhamos uma temperatura que possibilite a manutenção da vida na Terra, tudo bem? Então, por isso que é chamado de efeito estufa, porque esse efeito mantém a temperatura num nível adequado para a vida. E a gente tem que entender que não podemos confundir efeito estufa com aquecimento global, tudo bem? O que seria o aquecimento global? Seria algo que vem acontecendo nos últimos tempos, segundo algumas autoridades científicas, que tem feito com que o nosso planeta não só mantenha uma temperatura que é necessária à manutenção da vida, mas que tenha aquecido. Então ele está aquecendo porque gases poluentes estão formando uma espécie de escudo que não permite com que o calor que entra aqui, bate na superfície da Terra, seja refletido em uma quantidade suficiente. E aí eles ficam aqui presos nessa redoma onde nós estamos no nosso planeta, e aí nós temos um aquecimento global que está provocando mudanças climáticas. E mudanças climáticas podem estar sendo causadas e acontecendo num nível extremo, tá? Então o aquecimento global, só para a gente terminar essa partezinha, ele acontece quando aumenta o percentual desses gases do efeito estufa na atmosfera e, como eu disse, nós temos o impedimento da saída do calor como era em situação normal. Falando sobre essas mudanças climáticas, acredita-se que os efeitos delas já sejam visíveis, já estejam acontecendo na Terra. Então, como que a gente confere isso? Como que a gente sabe que eles estejam acontecendo, segundo os especialistas? Pelas ocorrências cada vez mais recorrentes, assim como mais fortes, mais intensas, de furacões, ondas de calor em alguns lugares onde nunca tinha acontecido, que chega a matar pessoas, secas e enchentes, que são muito frequentes e muito intensos. Então a gente tem acompanhado secas muito intensas em alguns lugares, rios com níveis muito baixos, e nós temos acompanhado também ao mesmo tempo, em outros lugares dentro do mesmo país, chuvas em super intensidade que provocam cheias que chegam a matar pessoas. Eu não queria usar esse termo, mas acaba acontecendo que essas cheias chegam a provocar esse fenômeno que é o limite, Pessoas chegam a perder a vida por conta desses desequilíbrios. Um dos efeitos mais preocupantes do aquecimento global seria a elevação, é a elevação do nível dos oceanos, que vai ameaçar, com certeza, várias cidades litorâneas e várias ilhas. Então nós temos várias ilhas lá na região do Pacífico, que são ilhas muito estreitas, com qualquer anormalidade no nível dos oceanos, essas ilhas terão que ser desocupadas, porque elas serão ali submersas, não é isso? E tem outras tantas coisas com as quais nós temos que nos preocupar, inclusive aqui na Amazônia, já que moramos numa bacia. Uma outra consequência dessas mudanças é a alteração da biodiversidade, com a possível extinção de muitas espécies animais e vegetais, que tem ali a sensibilidade maior com a questão das temperaturas. Isso pode afetar, inclusive, a produção de alimentos e vai gerar insegurança alimentar. Se em alguns lugares nós perdemos aí a produtividade da terra por conta de secas, perdemos plantações. Na outra ponta, no outro extremo, a possibilidade de que alguns lugares alaguem e nós perdemos também territórios onde nós tínhamos agricultura. Então, chuvas torrenciais e fortes secas afetam diretamente as áreas destinadas
ao cultivo agrícola e às pastagens. Tudo bem então, gente? Essa foi a nossa revisão, espero que você tenha gostado. A gente se encontra em outra oportunidade.